Olá, nesta parte do vídeo eu vou apresentar o cálculo da mediana e da moda para dados tabulados. Tá? Então aqui uma separação, primeiro considerando dados tabulados, tá? Não agrupados. A gente vai calcular de uma maneira. Tá? Quer dizer, cada linha da minha tabela trata de um único valor de x, por isso que nós chamamos de não agrupados. Em seguida eu vou apresentar também cálculo de mediana e moda quando nós temos agrupamento de valores, tá? Como por exemplo valores que vão de 2 a menos que 5, né? De 2 a 5, tá? Então há um agrupamento em classes. Nesse caso de dados não agrupados, o procedimento é muito semelhante ao que eu apresento no vídeo na parte 2, que trata justamente do cálculo da mediana. É o caso aqui, então, nós temos uma quantidade ímpar de valores, né? O n é ímpar, esse total, esse somatório do f aqui é a mesma coisa que o n, né? Então há um único valor justamente aqui que define a mediana. Usando a fórmula que dá a posição, cuidado que essa fórmula dá a posição e não a mediana, mas sim a posição da mediana, nós temos aqui 63 mais 1, 64, divide por 2 dá 32. Quer dizer que a mediana é a 32ª posição, 32º termo do conjunto. Vamos localizá-lo. Pela frequência acumulada, ou pela frequência simples também é possível, né? Mas se você tem uma tabela já pronta com frequência acumulada, fica mais fácil de determinar o termo mediano, né? Perceba que a frequência acumulada para o primeiro valor é 31 e para o segundo valor, que é 1, a frequência acumulada é 51. Então pronto, já ultrapassou a 32ª posição. Vamos lá, vamos analisar então quem é que ocupa a 32ª posição. Se a frequência acumulada aqui da primeira linha é 31, significa que o primeiro termo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, até o 31º, são todos iguais a 0 no conjunto. Colocando esse conjunto em ordem, né, tá lá, o primeiro é 0, o segundo é 0, o terceiro é 0, e assim vai, né, até o 31º. Depois vem o 1. O 1 ocupa a 32ª posição, a 33ª, a 34ª, até a 51ª. Conclusão, a mediana é igual a 1, porque a mediana é o termo que ocupa a 32ª posição. Tá certo? Agora, imagine, por exemplo, né, que se acontecesse aí de nós temos um n par, né, vamos supor que o n seja 64, né? Mesmo procedimento, só que aí você vai ter que localizar dois valores e calcular a média entre eles, né? No caso de n par como o 64, os termos centrais seriam o 32º e o 33º, tá? Você vai pegar os dois podem ser iguais, como nesse caso seriam, né? Ou podem ser diferentes, tá? Por exemplo, se o n for 62, aproveitando aqui a tabela, né? Se eu tivesse 62 valores, vamos eliminar esse indivíduo aqui, tá? Então o meu n seria 62. E como é que ficaria a mediana? Seria o 31º termo, 62 dividido por 2, tá? E o 32º termo. Quem que é o 31º termo? É o 0. Tá aqui, ó, vai até 31. Tá? Quem que é o 32º termo? É o 1. Portanto, a mediana seria calculada somando-se 0 com 1, né? Calculando a média entre 0 e 1. Mediana é 0 mais 1 dividido por 2. Mediana igual a meio, 1 sobre 2 ou 0,5. Ok? Isso se nós tivéssemos eliminado aqui a última observação da tabela. Com relação à moda, né, é bem simples, porque moda é o valor que se repete mais vezes. Então basta olhar a frequência absoluta simples. Quem é que mais se repete?
a maior frequência aqui é 31 e é a frequência do zero. Então a moda é o zero. Só fazendo uma correção aqui, é MO. Ok? Moda igual a zero. Aí se tivesse uma outra linha aqui com uma frequência igual a 31, teríamos duas modas. Certo? O cálculo da média agora para dados tabulados, que nós já vimos na outra parte do vídeo, mas para dados não agrupados. Agora aqui nós temos agrupamento de valores. Considere aí tempo de vida, né, de certos componentes eletrônicos em dias. Tá? De 3 a menos que 18 dias, de 18 a menos que 33 dias, de 33 a menos que 48 e assim por diante. E aqui a frequência. Tá? Quando se fala em calcular a média, por exemplo, eu preciso de um valor que represente esta classe. São 3 componentes que tiveram aí duração, né, de 3 dias a menos que 18. Agora, quantos dias exatamente esses 3 duraram? Não dá para saber. Tá? Então eu calculo aqui, eu efetuo o cálculo utilizando o ponto médio da classe. De 3 até 18, se eu somar 3 com 18, dá 21. E dividir por 2, resultado 10,5. Para efeito de cálculo, eu considero, né, que esses 3 componentes duraram 10,5 dias. Tá? Então tem aqui inserir uma coluna com os pontos médios. De 18 a 33, ponto médio é 25,5. De 33 a 48, 40,5. E assim por diante. Bom, a frequência acumulada aqui vai servir depois para o cálculo da mediana. Ok? O cálculo a partir daí é o mesmo que nós já realizamos. É multiplicar a frequência pelo valor do x. Tá? Então 3 vezes 10,5, que vai dar 31,5, 31,5. Olha aqui, ó, 10,5 que multiplica 3, né? Que vai dar 31,5. 4 que multiplica 25,5, que vai dar 102. Né? O resultado daqui. Basta efetuar, então, todos esses cálculos, somar tudo, depois que multiplicou, soma tudo, olha aí. Deu o tempo total de 4.155 dias, dividido por 60, que é o total de componentes analisados. Tempo médio, 69,25 dias. Tá? Então, em média, aí, pouco mais que 69 dias a duração. E no caso da mediana? Olha, primeiro, nesse procedimento que nós temos que justamente localizar a classe mediana. Aqui já está em destaque. Como que eu cheguei a ela? Simplesmente faça a divisão do n por 2. Onde é que fica o meio do intervalo? Né? 60 observações. Se eu dividir por 2, vai dar 30. Onde é que fica a 30ª observação? A 30ª observação está aqui. Entre 78 e 93. Bom, como que eu sei que está aí? Pela frequência acumulada. Tá? O que significa esse 29? Significa que 29 componentes eletrônicos duram menos que 78 dias. Né? Duraram menos que 78 dias. É isso que significa a frequência acumulada. Foram 19 que duraram menos que 63. Tanto que se eu somar aqui, ó, 19 com esses 10 que duraram de 63 a 78, vai dar os 29. 29 com mais 28 dá 57. O que esse 57 indica? Total de componentes que duraram menos que 93 dias. Tá? Bom, então vamos lá. Se a frequência acumulada aqui é 29 para esta classe, significa que até o 29º termo, tá? Se colocar tudo em ordem, até o 29º termo, todos eles são menores que 78. Do 30º até o 57º, por que 57º? Porque a acumulada aqui é 57. Tá? Então, do termo de posição 30 até o de posição 57, todos
estão nessa classe, 78 a 93. Portanto, o 30º termo que nós queríamos localizar, ele está exatamente nessa classe. A gente disse que esta é a classe mediana. Ok? Pronto. Localizamos a classe mediana, mas qual é o valor da mediana? O valor da mediana, ele certamente está mais próximo de 78 do que de 93. Por quê? Porque a mediana é o 30º termo. Tá? E essa classe ela tem do 30º até o 57º. Tá? Então, a mediana vai estar aqui no comecinho da classe, mais próximo de 78. Não dá para saber exatamente quem é a mediana, né? Porque nós não conhecemos esses 28 valores. Só sabemos que são valores dentro desta classe de 78 a menos que 93. Tá? Então é feita aqui, é calculada a mediana através de uma proporção, né, entre a posição, né, do elemento, né, e a classe, e os termos, né, e as posições que estão na classe. Ok? Vamos lá, temos aqui então a fórmula da mediana para essas situações, dados tabulados agrupados em classes. Essa fórmula parte do limite inferior da classe mediana. Esse L�f(md) é o limite inferior da classe mediana. Localizou a classe mediana? Qual é o limite inferior da classe? É o 78. Tá? Então a mediana vai ser 78 mais alguma coisa. Tá, ok? Agora, essa alguma coisa que eu citei é justamente um valor, né, baseado nessa proporção que eu mencionei agora há pouco. A mediana, a posição da mediana está muito mais próxima do início da classe do que do final. Aliás, é o primeiro termo, né, a primeira posição. Então, esse valor que nós vamos somar ao 78 tem que levar em conta isso. Estabelece uma proporção a partir daí. Tá? O restante da fórmula, n sobre 2, 60 sobre 2, que dá 30, né? Menos a frequência acumulada FA ante. Né? Frequência acumulada da classe anterior. Classe anterior à classe mediana é esta de 63 a 78. Frequência acumulada é 29. Dividido pela frequência absoluta simples, né? F simplesmente, MD, a frequência da classe mediana é 28. Está aqui, 28. 60 menos 2 dá 30. Menos 29 dá 1. Olha aí, para indicar que é a primeira posição. Então é uma posição de 28. Há 28 termos nessa classe. Né? Tá aí. 1 sobre 28, que é um valor bem pequeno, vai multiplicar por 15. Quem que é o 15? É a amplitude da classe mediana. É o tamanho aqui, né, da classe mediana. Se eu fizer 93 menos 78, o resultado é 15. Na verdade, todas as classes aqui, todas elas têm amplitude 15. Tá ok? Então eu posso pegar qualquer amplitude. É que há situações de tabelas que apresentam classes com amplitudes diferentes. Tá? Então a amplitude aqui que entra é da classe mediana. Ok? Agora é só uma questão de fazer contas, né? 1 sobre 28 multiplicado por 15 dá aproximadamente 0,5. Tá? Então 78 mais meio, valor aproximado da mediana 78,5. No caso da moda, primeiro nós temos que identificar a classe modal. Tá? E a classe modal, coincidentemente, aqui é a mesma que a mediana. Não é sempre que isso acontece, não. Mas é mais fácil identificar a classe modal, porque você olha simplesmente a frequência simples. 28. 28 é a maior frequência. Só isso. Identificou a maior frequência, temos aí a classe modal. Precisamos aqui determinar duas diferenças, que eu vou chamar de D1 e D2. A primeira é essa diferença entre a frequência da classe modal e a frequência anterior, da classe anterior. 28 menos 10, 18. E a outra é a diferença entre a classe modal, a frequência da classe modal, e a frequência da classe posterior. Só isso, 28 menos 2, que dá 26. A moda, nesses casos, se baseia numa proporção estabelecida, baseada, né, nesses valores. Ok? Bom, continuando aqui, a fórmula da moda
Está aqui. Limite inferior da classe modal de 78 a 93, então 78 é esse limite inferior. Aí a razão que se estabelece aqui é entre a diferença 1 e a soma das diferenças, né? O D1 nós já calculamos dá 18, D1 mais D2 dá 18 mais 26. E o HMO é a amplitude da classe modal, que é a mesma classe, né? Dá 15 aqui esse valor. Fazendo 78 mais 18 dividido por 44 vezes 15, esse termo dá aproximadamente 6,1. Somando 6,1 a 78, resultado para a moda 84,1. Daí, dessa forma nós calculamos também, né, mediana, moda e média para dados tabulados, agrupados em classes. No próximo vídeo você pode ver o cálculo dos quartis, dos decis e dos percentis. Cálculos que se assemelham, né, bastante a este aqui da mediana. Tá? Fórmulas bem semelhantes a essas. Até lá!